Obrigado, Bia. Hoje é um dia especial porque nós estamos começando uma novíssima série de mensagens. Hoje nós introduziremos a série de mensagens. A série de mensagens, o tema é a Batalha da Fé. A Batalha da Fé. E o tema de hoje é a fé autêntica em meio às falsidades. Tem muita coisa falsa ao seu redor. Tem muita coisa falsa ao seu redor, no seu dia a dia. E também a igreja não escapa. E nós vamos saber como ter uma fé autêntica, viva, que abençoa a vida da gente e abençoa as pessoas que estão perto da gente. Depois eu falo de você, tá bom? E nós vamos, por 4 mensagens, falar sobre esta série de mensagens, a Batalha da Fé. Nós tiramos essa mensagem, esta série, do livro de Judas, não Iscariotes. Judas Iscariotes foi o traidor de Jesus. Judas, aqui da Bíblia, é o meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque ele era filho de Maria, mas não era filho do mesmo pai. O pai de Jesus era o Senhor, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas o pai de Judas era outro, era José. José era o pai de Judas e também era pai de Tiago. Que Tiago? Tiago, que era o líder principal da igreja de Jerusalém, que era também meio-irmão de Jesus. E é um assunto tão poderoso que você vai participar hoje. E a minha sugestão é que você comece a série de mensagens hoje e não perca os outros domingos. Porque nós vamos trabalhar nessa série de mensagens, a Batalha da Fé, por 4 domingos. É uma série curta. Então a minha sugestão para você é que você persevere para absorver todos os benefícios do Espírito e da Palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza, como qualquer palavra de Deus, vai impactar a sua maneira de viver positivamente. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas, capítulo de número 1. Eu falo capítulo 1, mas olha só, Judas tem um único capítulo. Um único capítulo. Acho que é uma das cartas mais curtas, talvez Filemão seja menor do que Judas, eu não tenho certeza. Mas é uma carta na Bíblia, a carta de Judas é uma carta curta, mas é uma carta de urgência. É uma carta curta, mas é uma carta impactante, a de Judas. E que tem muito a ver com a nossa vida hoje, no século 21. Tem muito a ver como você vai viver a sua vida. Uma vida vitoriosa ou uma vida cristã derrotada. Existe possibilidade, pastor, de eu viver uma vida cristã derrotada? Existe. Infelizmente, existe. No meio do povo de Deus, sempre tivemos pessoas que, embora Deus seja o mesmo, as pessoas não são, na sua fé, as mesmas. Tem gente que se dedica mais a construir a sua fé e tem gente que se dedica menos a construir a sua fé. Que tipo de pessoa é você no povo de Deus? E à medida que você se dedica a construir a sua fé, você passa a viver uma vida mais positiva, mais harmônica, mais plena de paz, mais poderosa, mais vitoriosa. Não significa que você não tem lutas, como a própria série sugere, é a batalha da fé. Então vamos lá. O assunto e o propósito da carta de Judas, o assunto principal, é encorajar os irmãos, para quem ele escreve, para batalharem pela fé. Para batalharem com fé e dedicação a essa batalha e essa fé. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma ressalva logo de cara. Sim, existe uma batalha de fé diante de você. Uma guerra espiritual invisível colocou você nesta batalha.
A pergunta não é se você tem ou não tem batalhas na sua vida pela sua fé. A pergunta é: eu entendo que minha vida tem batalhas de fé? Eu já enxerguei que a vida é uma luta e que a fé exige de mim uma dedicação na guerra, na luta, na batalha? Eu já tenho consciência clara de que a minha fé é atacada? Eu tenho visão clara, você tem visão clara de que a sua fé é uma fé almejada pelo mundo, pelo sistema deste mundo, e também pelo inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios? Você já tem clareza de que você vive uma batalha? A menos que nós nos dediquemos na batalha, nós seremos uma vítima fácil do engano e da sedução que o inimigo e o mundo tentam propor para você. Quando você vem para Jesus, não é simplesmente um crer e ponto. Quando você vem para Jesus, a Bíblia garante que você é transportado do reino das trevas para um outro reino, o reino da luz. Jesus é o embaixador do reino da luz, da vida, da verdade, da santidade, da justiça, da paz, da liberdade. Jesus é o embaixador, e ele é muito mais que embaixador, ele é o autor da vida. Jesus é muito mais que o autor da vida, Jesus é a própria luz. Alguém já perguntou assim para alguns cientistas: de onde Deus tirou energia para fazer a Terra ser uma terra iluminada? Quando Deus disse: haja luz, houve luz. E de onde Deus tirou energia para fazer a Terra ser uma terra iluminada? Deus tirou energia e luz dele mesmo. Porque a essência de Deus, o atributo de Deus, o caráter de Deus é luz. E quando você vem para Jesus, você é transportado, você é mudado de reino. E se você não se entregar dedicadamente à batalha da sua fé de maneira correta, você e eu vamos ser uma vítima da sedução deste mundo, do ataque deste mundo, das ideias deste mundo, dos valores deste mundo, das filosofias deste mundo, das coisas que este mundo consideram importantes. Se você não entender que você está em guerra, e se você não se dedicar à sua batalha de fé, você vai ser uma vítima, não somente deste mundo, mas também do inimigo da sua alma, o diabo. Meu irmão, nem tudo é diabo na vida, de negativo. Tem muita coisa que ataca a minha fé e a sua fé que tem a ver com seres humanos. E os seres humanos que não andam com Jesus, eles estão nas trevas. Não valorizam a luz e as coisas da luz. Mas você fez uma escolha, e você fez a escolha por Jesus. E escolhendo Jesus, você escolheu a luz, você escolheu a ética, você escolheu a moral do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Você escolheu a justiça do reino. Escolhendo Jesus, você escolheu a verdade, e você deve abandonar a mentira. Escolhendo Jesus, você escolheu a santidade, e você deve deixar a promiscuidade, a prostituição, o sexo ilícito. Você escolheu Jesus, você escolheu uma vida reta, e você deve abandonar a vida torta. Você escolheu Jesus, você escolheu a vida equilibrada, e você deve abandonar o desequilíbrio em qualquer área da vida. Quer seja na comida, na bebida, ou no sexo, ou em qualquer outra área da vida. Quando você vem para Jesus, você vem para o equilíbrio.
E se você não lutar a batalha da fé, se você ignorar a batalha da fé, você vai ser uma vítima. Não tem como ignorar a batalha da fé e passar por ela ileso. Não tem como ignorar a batalha da fé e passar por ela vencedor, vencedora. A vida com Jesus exige de nós que a gente aprenda a lutar, mas a lutar com as armas certas, do jeito certo. E é sobre isso que essa série de mensagens vai falar, começando hoje. Essa coisa da batalha da fé é tão importante e séria na cabeça de Judas, que em primeiro lugar ele mudou de assunto. Judas ia escrever a sua carta sobre outra coisa. Se você olhar o versículo de número 3, diz assim, vamos lá, vamos ler o versículo 1, 2, 3 e 4, que é a base da nossa pregação de hoje de manhã. Judas 1, de 1 a 4, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, chamados, amados por Deus, o Pai, preservados, guardados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Verso 4: Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Espírito Santo, essa é a sua palavra. E nós cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e os que creem digam amém. Fala conosco. A primeira prova de que esse assunto da batalha da fé é importante é que Judas mudou de assunto. Veja, o texto que você acabou de ler comigo, no versículo 3, diz que Judas, quando ele pensou em escrever essa carta, ele ia escrever sobre o tema a salvação. Ele ia escrever sobre a salvação que as pessoas compartilham através de Jesus. E aí o Espírito Santo moveu na mente dele, moveu no coração dele, e ele mudou de assunto, movido pelo Espírito. E ele decidiu escrever para nós, para aquele povo dele lá, em primeiro lugar, a batalharem dedicadamente pela fé. Veja, este assunto da batalha da fé é tão importante que Judas mudou de assunto. Ele teve que escrever sobre a batalha da fé. Então, é muito importante e seria de grande valor para a sua vida pessoal, mas também a sua vida na igreja e na sociedade, que você entenda o grau de importância que esse assunto tem, a batalha da sua fé. Em nenhum momento a vida com Jesus foi chamada de vida fácil. A vida com Jesus não é uma vida fácil. E por que é assim? Porque você abandona o pecado e vem para a justiça. É óbvio que esse mundo vai dizer, volta para o pecado. Você sai das trevas e vem para a luz. É óbvio que as trevas vão querer seduzir você de volta e trazer você de volta para uma vida desregrada, sem Deus, onde tudo pode. Pode tudo no sexo, pode tudo na bebida, pode tudo na comida, pode tudo no dinheiro, pode qualquer coisa. Quando você vem para Jesus, você vem para uma vida ética. Não uma vida estética, onde o importante é a roupa. Quando você vem para Jesus, você não vem para um Deus
que vai valorizar o jeito que você se veste. Quando você vem para Jesus, Ele não vai valorizar o tamanho do seu cabelo, se é curto ou se é longo. Ele não vai cobrar você se o seu estômago é tanquinho ou se você comeu muita fritura e tem um estômago tanquinho, só que cheio de roupa. A vida com Deus não é a valorização da estética, da beleza externa. A vida com Jesus é uma beleza ética, é uma beleza moral, é uma beleza do caráter do Espírito Santo de Deus dentro da gente. É uma vida bonita que começa por dentro. Esse assunto da batalha da fé é tão importante que Judas, ele vai até o Velho Testamento e ele traz à memória dos seus leitores 3 exemplos de pessoas que não valorizaram a verdade. E era um povo que estava perto da verdade. E Judas vai lá no Velho Testamento e traz 3 exemplos. E ele mostra o que aconteceu com gente que não valorizou a sua fé. No versículo 5, ele nos recorda do povo que saiu do Egito. E aí diz assim: quero, portanto, recordar-vos, diz Judas, embora já estáis bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Quer dizer, o povo sai do Egito porque queria uma vida melhor. O povo sai da escravidão do Egito porque queria um bem-estar melhor, uma vida melhor. Queria possuir uma terra, uma promessa. No meio do caminho, esse povo vira as costas para Deus e abandona a fé no Deus verdadeiro. E Judas faz questão de lembrar a gente, usando este exemplo do povo que saiu do Egito. Sabe quanto tempo demorou para o povo que saiu do Egito chegar na terra prometida? Quem sabe? 40 anos. Mas vocês têm ideia de quanto tempo duraria a jornada se eles não tivessem feito besteira? Não é 40 dias, mas é pouquíssimo tempo. Coisa de meses. Ficaram 40 anos rodando no deserto porque abandonaram a fé. Ficaram 40 anos rodando no deserto porque viraram as costas para Deus. Ficaram 40 anos no deserto porque não se dedicaram à batalha da sua fé. Eles foram seduzidos pelo mundo. Eles foram seduzidos pelas suas necessidades. Eles não permaneceram fiéis. E o resultado, Judas traz à nossa memória. O Espírito Santo usa Judas para trazer a memória. Olha, esse povo que Deus tirou do Egito, morreu todo mundo no deserto. Isso é tão verdade que Josué descreve um povo que 40 anos depois tomou posse da terra prometida e era um povo completamente diferente. Pouquíssimos, contava na mão as pessoas que entraram na terra que tinham saído do Egito. O resto, todo mundo morreu. Às vezes a morte e o deserto toma conta da vida da gente, não é porque Deus está querendo o mal da gente, como a gente às vezes pensa, mas é porque a gente abandonou a Deus, virou as costas para Deus. Não se dedicou a construir uma fé forte. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que não sejamos como o povo do Egito, que fica rodando no deserto por 40 anos, que nós sejamos fiéis pela ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Que nós aprendamos a lutar a nossa fé com dedicação, com perseverança. E aí ele dá um outro exemplo, o exemplo vamos aqui, verso 6, dos anjos. Verso 6 diz: e quanto aos anjos, Deus está falando dos anjos, e quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, o céu.
Eles os têm mantido em trevas, Deus os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Irmãos, escute aqui. Agora o exemplo não é do povo que saiu do Egito, agora o exemplo é dos próprios anjos que estão no céu. Existe um conjunto, uma miríade, milhares de anjos que se rebelaram contra Deus no céu. O principal deles era Lúcifer. E Lúcifer era um anjo lindo que coordenava muitas coisas no céu, segundo a Bíblia. E ele se tornou Satanás, que significa adversário. E foi jogado para a terra, junto com alguns outros. Mas tem um monte de tantos outros anjos que desobedeceram a Deus, que viraram as costas para Deus. E aí você está lendo o exemplo que Judas traz à memória, dizendo, olha, esses anjos que não guardaram o domicílio, desprezaram a fé, desprezaram a fidelidade com Deus, viraram as costas para Deus, e eles estão nas trevas, acorrentados pelo próprio Deus, até o dia do juízo. Quantas vezes as vidas de muitos crentes é acorrentada, e não sabe para onde vai, vive nas trevas. Por quê? Porque fazem igual aos anjos, que desobedeceram a Deus, viram as costas para Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que a gente leve a sério esse assunto da fé, da batalha pela fé, e não viremos as costas para o Senhor, mas que sejamos fiéis pela ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Porque eu não sei você, mas eu não quero andar em trevas e eu não quero a minha vida acorrentada igual aos anjos. Se você não quer a sua vida acorrentada em várias áreas, se você não quer a sua vida andando em trevas, se você não quer rodar no deserto, não vire as costas para Deus, mas seja fiel até o fim. Amém. Eu vou dizer para você já já o que acontece com quem fica fiel. E o último exemplo, ele dá 3 exemplos. O último exemplo de Judas é o exemplo de Sodoma e Gomorra. Todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra. Verso 7. De maneira semelhante aos anjos, a estes, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade, e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Então agora Judas vem, ele falou do povo que saiu do Egito, ele falou dos anjos que habitavam o céu, e agora ele fala de 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que preferiram a sedução do mundo, as paixões desta terra, a vida desregrada, e virar as costas para Deus, e não valorizar a fé, viraram as costas e se tornaram uma cidade degradante, suja no seu modo de viver, especialmente sexualmente falando. E aí o que Judas escreve? Olha, essas 3 coisas devem servir de exemplo para você. Não vire as costas para Deus. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída integralmente, totalmente. Hoje não é diferente, gente. Hoje não é diferente das coisas que você lê na Bíblia. Hoje existem falsidades disputando a sua fé. Hoje existem distorções da verdade. Parece verdade, mas não é. Sabe as coisas que vão tentar chegar perto de você? Coisas que parecem verdade, mas não é. Para poder seduzir você e tirar você da sua verdadeira fé, do verdadeiro caminho. E Judas está ensinando a gente a lutar por uma fé verdadeira. E eu estou aqui pregando, advertindo você, no bom sentido e positivo sentido, cuidado, você vive num mundo de falsidades. Cuidado! Você vive num mundo de réplicas. E não é porque a réplica é bonita e perfeita que ela é verdadeira e autêntica. Qual é a maior virtude do que é falso?
Caramba, Douglas, que pergunta difícil. Aquilo que é falso tem virtude? Tem. Qual é a maior virtude daquilo que é falso? A maior virtude daquilo que é falso é parecer o máximo possível com aquilo que é verdadeiro. Porque o falso mal feito, você joga fora logo, mas o falso que parece muito com o verdadeiro, tem a tendência de enganar a gente. Cuidado, você vive num mundo de falsas religiões. Você vive num mundo de falsas fés. Você vive num mundo de falsos pregadores. Você vive num mundo de falsos pastores. Você vive num mundo de falsos mestres. Você vive num mundo de falsa doutrina. Você vive num mundo de falsos cristos. E não é à toa que Jesus prometeu: antes que eu venha, muitos falsos cristos virão antes de mim. E também não é de se admirar que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, para que, se fosse possível, enganassem os próprios eleitos. Quantos aqui foram chamados por Jesus? Levante a mão e diga: eu fui chamado. Meu irmão, cuidado com o que é falso. E é sobre isso que Judas está falando. Existem distorções da verdade, filosofias. Nunca tivemos tanto apelo filosófico como temos nos nossos dias. A filosofia parece uma coisa tão linda. Você pega as filosofias de Jean-Paul Sartre, as filosofias de Sócrates, são tão lindas que parece verdade. Você pega os filósofos que viveram antes de Jesus, os filósofos que viveram depois. Você tem filósofos no nosso mundo aí que falam sobre viver uma vida boa, vida melhor. Tem tantos pregadores, tem tantos treinadores de vida de qualidade, vida boa. Como ganhar mais dinheiro, como viver bem, como ter uma vida boa. Tem tantas igrejas oferecendo tantas coisas, que parece verdade, mas que rouba e seduz. E está aí o exemplo do povo que saiu do Egito, dos anjos no céu e de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou o povo dele que saiu do Egito, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, você acha que ele vai poupar você? Se você se desviar? Pastor, meu Deus, eu vou sair daqui com medo de Deus. Não, você deve sair daqui levando Deus a sério. E a batalha da sua fé, leve a sério. Posso ouvir amém? Hoje nós temos falsidades de diverso tipo, nós temos falsidades de conhecimentos diversos, disputando o seu dinheiro, disputando o seu coração, disputando a sua vida. Nós temos até mesmo falsa espiritualidade que disputa a sua atenção. Não é porque fala o nome de Jesus que é verdade. Não é porque fala o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que é verdade. A verdade, para ser verdade, escuta essa aqui, essa é boa, ô Bia. A verdade, para ser verdade, precisa ser verdade no começo, no meio e no fim. Se a verdade começa com cara de verdade, depois fica meio turvo e depois eu já não sei o que é, isso não é verdade. A verdade, para ser verdade, precisa ser verdade o tempo todo. A verdade, para ser verdade, precisa ser verdade completa. A verdade, para ser verdade, não pode ter nela coisas mentirosas. Anda na verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E se você vier para mim, eu vou te dar vida. O único que pode prometer isso, Ju.
é Jesus. O único que pode comprometer vida é Jesus. O resto são ladrões e salteadores. Eu quero ser o pastor de uma igreja que sabe distinguir entre falso e verdadeiro. Eu quero ser pastor de uma igreja que se firma na verdade. Eu quero ser pastor de uma igreja que sabe diferenciar entre trevas e luz. Por isso eu prego a verdade. E ai de mim se não fizer assim, porque sobre mim tem o cabeça fundador, autor, consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré. Ai de mim se não pregar a verdade. O meu caminho, se eu não pregar a verdade, é como o de Sodoma. O meu fim é como o de Gomorra. O meu fim é como dos anjos, que não guardaram domicílio. Mas pela ajuda do Espírito Santo, eu tenho pregado a vocês a verdade da palavra de Deus. E se você ficar firme nela, ela vai fazer o que promete. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Louvado seja o nome de Jesus. É um processo de liberdade que vai crescendo dentro de você. Quanto mais a verdade entra em você, mais livre você fica. Quanto mais a verdade entra em você, mais parecido com aquilo que Deus queria que você fosse, você vai se tornando. Vou dizer isso de novo. Quanto mais a verdade de Cristo, da palavra e do Espírito entra em você, mais você vai se tornando aquilo que Deus criou você para ser. Eu quero ser tudo que Deus queria que eu fosse. Então, ame a verdade, batalhe pela sua fé, não abandone a Deus, não vire as costas, fique firme, aperte o cinto, mesmo quando chacoalhar e turbular, fica firme, porque o Senhor está com você. Aliás, antes da gente continuar, eu quero dizer para você que essa palavra sobre batalha da fé pode causar um pouco de arrepio. Meu Deus, é sério? Tem muita pregação que tem o propósito de alegrar as pessoas. E acredite, tem muita gente que vai alegre para o inferno. Parece que está participando da marchinha de carnaval. E todo mundo indo para o inferno. Por quê? Porque pregadores que deveriam pregar a verdade, que faz as pessoas reverem a sua vida, pregam uma meia verdade que quem tem o motivo de só alegrar as pessoas precisam sair alegre do culto. Não, as pessoas não precisam sair nem alegre nem triste, elas precisam sair daqui tocadas pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus, que transforma a vida, que muda a mente, que muda a prática de vida. Sim ou não? Sim. Quantos estão aí juntos? Deixa eu ver. Quantos estão acordados? Estão vivos? Quem está vivo, diga: estou vivo! Só Jesus sabe. Mas eu quero dizer para você que, mesmo que pareça uma coisa séria e cause um pouco de espanto, porque existe uma guerra, uma luta, você tem 3 coisas que o Pai promete para você nessa batalha. Você tem 3 coisas que o Pai promete para você e não vai deixar isso de fora da sua vida. No capítulo 1, aqui no verso 1 e 2, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados. A minha versão sabe o que diz? Os que foram convocados. Quantos aqui acreditam que foram chamados por Jesus? Se você não foi chamado por Jesus, pode ouvir a voz dele hoje. Hoje é o seu dia de ouvir a voz dele chamando você. Venha! Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a verdade da Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Saia das trevas, saia da sedução desse mundo, saia da vida desregrada. Vem para Jesus, saia da falsa religião. Meus irmãos, só tem um caminho, é simples.
Pastor, mas tem tanta religião no mundo, como que eu vou saber escolher? É simples, só tem um que é a verdade. Tem muita religião, por quê? Porque é o jeito do inimigo e do mundo seduzir as multidões com um engano que parece verdade, mas não é. O verdadeiro caminho não é uma religião. O verdadeiro caminho é único e é uma só pessoa, Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Saia da falsa religião. Tudo que coloca alguém no meio entre você, Jesus e Deus, é mentiroso. Deixa eu dizer isso com todas as letras. Qualquer religião que coloca um intermediário no meio, eu estou sendo muito claro, qualquer religião, qualquer pseudo-espiritualidade e fé, que coloca um intermediário que não seja Jesus no meio entre você e Deus, é falso. Jesus foi muito claro. Diga comigo, vamos lá. Eu sou o. Ele não disse eu sou um dos. Diga, disse Jesus, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Qualquer religião que coloca um intermediário entre você e Deus, que não seja Jesus, é uma falsa religião. E não importa quanto tempo ela tem ou existe no mundo. Não importa quanto tempo de tradição existe no mundo. É falsa. Saia da falsa religião. Pastor, mas e você? Você está pregando aqui a Bíblia, não sei o que e tal. Aqui é falso ou é verdadeiro? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos virar o canhão para mim agora. Para a Igreja PEX. Se a Igreja PEX apresentar outro intermediário entre você e Deus, que não seja Jesus, a Igreja PEX também seria falsa religião. Ponto. E que Deus nos guarde de continuar honrando aquele que nos salvou, Jesus Cristo eterno para sempre. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Saia da falsa religião enquanto é tempo. Saia da falsa religião enquanto é tempo. 3 coisas que Deus vai dar para você ao longo das suas batalhas. 3 coisas que Deus vai dar para você ao longo das suas batalhas de fé. Primeiro, aqui em Judas 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados. Primeiro, essa palavra não é para qualquer um, é para aquele que sabe que foi chamado, ele sente que um dia foi chamado por Jesus. Se você é convocado por Deus, se você é chamado por Deus, se você é chamada por Deus, Deus não abandona quem Ele convoca. Os homens abandonam os seus. Os maridos abandonam as suas esposas, o que é um pecado. As esposas abandonam os seus maridos. Filhos abandonam seus pais. Pais abandonam seus filhos. Amigos abandonam seus amigos. Patrões abandonam seus funcionários. Funcionários abandonam seus patrões. Pastores abandonam suas ovelhas. Ovelhas abandonam seus pastores. Mas Deus nunca nos abandonará. Deus nunca abandona quem Ele convoca. Deus nunca abandona quem Ele chama. Isaías profetizou dizendo: a mãe pode esquecer do seu filho que mama, mas eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti.
Jamais. Se Ele te chamou, Ele não vira as costas para você. Pastor, mas e se eu virar? Se você virar as costas para Deus, a palavra continua sendo a verdade. Ela diz: ainda que você seja infiel, eu, diz o Senhor, todavia, jamais serei infiel a ti. Ele vai buscar você onde você estiver e vai te dar uma chance, duas chances, mas vai chegar uma hora que não tem mais. Então louve a Deus com festa no seu coração. Se você é um chamado, se você é um convocado, se você é uma chamada, se você é um convocado, louve a Deus com festa no seu coração, porque Deus não vai abandonar você na batalha da vida, na batalha da sua fé. Ele não vai virar as costas para você. E sabe por que que Deus não vai virar as costas para você? Porque você é bom? Você está lascado, você acha isso? Deus não vai virar as costas para você porque você é boa? Porque você merece? Não, senhora. Não, senhor. Deus não vai virar as costas para você porque Deus fez isso uma única vez na história e nunca mais fará. Deus virou as costas para o seu filho na cruz, para que ele nunca tivesse que virar as costas para você. Eli, Eli, sabachthani, disse Jesus na cruz, que significa, quem sabe diga: Deus meu, por que me abandonaste? Deus virou as costas para o seu próprio filho, por amor a você, por amor a mim, para que nunca, na batalha da fé da gente, Ele tenha que virar as costas para você. Deus vai sempre estar contigo, meu irmão, e sempre é tempo de voltar para Jesus, aleluia! Sempre é hora de vir para Deus, por meio de Jesus. Mas tem mais. Segunda coisa que Deus vai fazer na sua batalha de vida e promete é o seguinte: irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus. Põe a mão no seu peito assim. E sabe, às vezes você não foi amado pelo seu pai. Às vezes você não foi amado pela sua mãe. Às vezes ficou um buraco no seu peito porque você não se sentiu amado pelo seu irmão. Mas a Bíblia garante que Deus te ama. E Ele é de verdade o seu pai. Ele de verdade é sua mãe. Deus é de verdade a sua mãe, Deus é de verdade o seu pai. Deus é tudo o que você precisa. E Ele não vai te abandonar porque Ele te ama. Deus, diga comigo assim: Deus me ama. E eu sei disso, porque a Bíblia assim me diz. Diga: Deus me ama. E eu sei disso, porque Ele entregou o seu Filho por mim. Receba o amor de Deus, receba o abraço de Deus, receba a graça de Deus, receba a acolhida de Deus, em Cristo Jesus. Receba, seja envolvida pelo amor, seja envolvido pelo amor do Pai. Na batalha da sua fé, Ele não te deixa, mas Ele também continua te amando. Mas deu errado na minha vida, não tem problema. Ele continua te amando. Aliás, em falar em dar errado na vida, aí vai a terceira coisa que Deus promete dar a você na batalha da sua fé: paz. Diz o texto aqui: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus. Tem mais uma coisa antes da paz, eu pulei e eu preciso voltar. Preservados, guardados em Cristo Jesus. Olha, na batalha da sua vida, na batalha da fé, Deus promete, primeiro, que vai continuar chamando você. Segundo, Ele vai continuar amando você. Terceiro, Ele vai continuar preservando a sua vida, cuidando, guardando da sua vida. E quarto,
Eu falei 3 e 4. 4, verso 2. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Paz. Quem está escrevendo essa carta aqui? Qual é o nome da carta? Judas. Quero ver se você está atento. Qual é o nome da carta? Judas. Muito bem. Judas era o quê? Qual era a nacionalidade de Judas? Judeu. Ele era judeu. E quando ele escreve para as pessoas, paz vos seja multiplicada, o que ele está pensando? Sabe qual é a mente de judeu sobre paz? A mente do judeu sobre paz é shalom. Só que aqui está em grego, não é shalom. Só que quem escreve é um judeu, Judas. A mente de Judas pensou em shalom. Shalom seja sobre vocês. Paz. Paz seja sobre a sua vida. A gente não... Está vendo a carinha da gente? A gente nem dá muita bola. Sabe por quê? Porque a gente não é judeu, a gente não entende direito. Se você fosse judeu e eu dissesse para você, shalom, paz, você ia vibrar. Por quê? Porque a shalom, a paz de Deus, é o que Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu te dou, não se turbe, não se preocupe o seu coração, eu não dou a minha paz como o mundo a dá, mas eu dou a minha paz para vocês e deixo a minha paz. O que é paz? É um perfeito estado de bem-estar na alma. É um perfeito estado de bem-estar na alma e que não depende das circunstâncias momentâneas da vida. Porque nessa vida as coisas são turbulentas e difíceis, por isso a gente tem que batalhar pela fé. E quando a turbulência chega, a gente tem que lembrar que Deus nos dá a sua shalom, a sua paz. É uma paz que traz estabilidade para dentro de você. É uma paz que traz harmonia para os pensamentos. É uma paz que traz silêncio aqui para dentro. Não espere que a vida seja melhor se ela fizer silêncio para fora. Isso é a paz do mundo, gente. A paz do mundo depende do silêncio fora. A paz de Deus é um silêncio dentro, mesmo que tenha turbulência, mesmo que a circunstância seja difícil, Deus vai encher você de paz. Deus vai encher você de paz. Você é chamada, você é chamado. Você é convocada, você é convocado para ser de Jesus. Deus te ama, não vai virar as costas para você. Ele vai proteger você ao longo das suas guerras de fé. Não abandone a Deus, não vire as costas. Fique firme. Fique firme, não vire as costas. Ele está lá com você. Por último, quando as coisas não fizerem muito sentido e estiver turbulenta, lembre-se, Deus vai encher você de paz. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente.